continua apostado em aproveitar todas as oportunidades para mostrar que, na guerra da Ucrânia, está do lado de Putin, ao mesmo tempo que prossegue com a sua guerra das tarifas, agora concentrado no braço de ferro com a China, que não cede aos interesses norte-americanos nem aos caprichos de Trump. A União Europeia está naturalmente mais disponível para negociar, mas também tem deixado claro que pretende ir à luta. Por cá, é certo que, a 18 de maio, o voto dos comentadores vale o mesmo que o de qualquer português e é altamente improvável que o último lugar de André Ventura, nas avaliações aos debates, venha a corresponder um lugar idêntico na Assembleia da República. Fizemos a meia maratona e vamos entrar na pausa da Páscoa para fechar depois a maratona de debates. O online da CNN fez as contas às notas que os seus comentadores deram a cada um dos debatentes, juntaram as notas do Expresso, da SIC e do Observador e chegaram à conclusão que os líderes dos dois maiores partidos estão melhor na média da avaliação, seguidos por Rui Tavares e Rui Rocha. Está com o Bloco Central, onde a opinião que conta é de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação, a sonoplastia é de Gustavo Carvalho. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Pedro Cisa Vieira. Nesta segunda semana já viste mais debates ou continuas igual? Andas a ler, menos a ver? Parece que têm sido úteis para ajudar os indecisos a decidir? Não sei, eu tenho com os debates o mesmo problema que tenho com a publicidade. Normalmente não mudo de ideias, apesar de ver as coisas. No fundo é parecido. É Coca-Cola e Pepsi. Mas basicamente sim, vi algumas coisas. E fiquei com algumas ideias, quer dizer, mais do que é interessante observar um debate, obviamente, são muitos, no entanto, e portanto, até por razões de tempo é difícil estar disponível para todos, mas tenho visto. Pedro Marcos Lopes, já lá vamos à performance de cada um dos participantes. Olhemos, não, só aqueles que contam. Olhemos para os telespectadores / eleitores, estão a ser bem servidos? Este modelo nunca é muito esclarecedor, porque repara, tu tens dois líderes políticos a debater durante meia hora, o que dá aproximadamente 14, não é muito mais do que isso, para cada um expor as suas ideias. Portanto, o que aqui se vai buscar é a capacidade de tu teres um bom soundbite preparado, de teres uma frase que é capaz de incomodar o outro. Portanto, nesse aspecto é muito mais, é muito mais a nota técnica, a nota artística do que propriamente a nota técnica. Então vamos já para aí, para o soundbite, montenegrização da vida política portuguesa e, por outro lado, também ao aparecimento do homem novo, o secretário-geral do PS, mais tranquilo. Duas coisas bem diferentes. Que é o homem novo chegou da selva. O que é que tu valorizas mais até agora? Quer dizer, eu já os vi todos, já vi todos os debatentes, não vi todos os debates. Há uma nota que me interessa porque corresponde não só a uma questão de desempenho artístico, mas também a uma consolidação de conteúdo, que é de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos está com uma mensagem, que é mensagem que se quer não, por muito que custe a muita gente, é uma mensagem muito mais centrista do que a imagem que nós temos, ou que se consolidou de Pedro Nuno Santos desde aquela história, de antes até, dos alemães até lhe tremem as pernas. Ele ficou com uma imagem muito colada, de radical, de esquerda. Um homem do Bloco de Esquerda, no PS. Exatamente. E ele tem demonstrado na prática e também nestes debates que quer afastar essa imagem. E tem-na afastado não só com a sua postura, que é estranhamente calma, muito calma, às vezes até me parece que ele tomou qualquer coisa
Então, no debate com o André Ventura, aquilo até incomodava. Estava obrigado a... Ele bem disse que também se irritava com o que estava a ouvir, mas que tinha... Sim. Isto nós sabemos que, obviamente, alguém lhe disse que nestes debates ele tinha que estar tranquilo. Acho que o João Gabriel está a fazer um bom trabalho. Mas acho que Pedro Nuno tem tido um bom desempenho para o objetivo que quer, que é conquistar, já se percebeu, o eleitorado ao centro, porque é do centro que se vai para a esquerda ou do centro que se vai para a direita. Paulo Raimundo, para mim, é a maior surpresa deste ciclo de debates, porque é um homem novo mesmo, como tu disseste, quer dizer, ver este Paulo Raimundo e ver o antigo Paulo Raimundo, antigo, não tão antigo assim, dá um ano, é uma grande novidade. E depois aquilo que é Ventura, quer dizer, Ventura, eu não sei se isto é comum, mas Ventura já não me indigna. Massa-me de morte. Acho aquilo uma chatice, porque acho que aquela repetição, aquele modo de fazer as coisas, acho que neste momento acho que já não consegue. Deixa-me dizer diz. Que é importante para a tua análise, tu não és um eleitor tipo do Chega. Claro. Não, mas a mim mas eu tento sair disso e percebo, será que o constante repetir desta mensagem, será que esta permanente rito, esta indignação, o medo, o não medo de mentir, eu fiquei impressionado como é que ele, no espaço de 3 dias, consegue dizer de uma maneira absolutamente normal, como se fosse normal, ao Rui Tavares, que apoiava as taxas das tarifas do Trump, e anteontem ao Pedro Nuno Santos disse que não, afinal não. Quer dizer, é extraordinário. E, portanto, ele disse que apoiava. Não. Ao Pedro Nuno não disse. Ele disse que apoiava. E acho que, aliás, é bom que ele... É bom que ele se assuma. É bom que ele se assuma. Está a defender os interesses dos americanos. É bom que ele assuma aquilo que verdadeiramente que é um agente ao serviço de interesses estrangeiros que querem dar cabo da Europa e do nosso país. Eu lamento, mas houve a última frase dele é dizer que não. Mas aquilo fica tudo assim. Bom, depois os partidos mais pequenos, deixa-me só dar esta nota, acho de facto, quer dizer, confirma-se aquilo que eu pensava. Não havia, acho que a presença de Nuno Melo dos debates é um péssimo serviço ao esclarecimento das coisas, quer dizer. De facto, o Luís Montenegro deve estar muito preocupado com aquilo que lhe podem perguntar, com os esclarecimentos que lhe podem pedir, porque, de facto, Nuno Melo não ajuda nada, nem ao PSD, nem a ele próprio, nem ao CDS, porque é ali uma pessoa que está ali a debater quase por favor de um partido que já não existe. Aquilo é quase confrangedor. E o resto dos partidos estão a lutar claramente, desde o Rui Tavares até ao LIVRE, e também entra no PC, do Rui Tavares, o Bloco de Esquerda e mesmo o PCP estão claramente a lutar pela sobrevivência. Nota-se... E contra o voto Nota-se claramente, sobretudo no Bloco de Esquerda e no PCP, que há uma luta brutal pela sobrevivência. O Rui Tavares tem um problema de voto útil, ou não? Vamos ver. Pedro Cisa Vieira, como é que olhas para esta ideia de que há um novo secretário-geral do Partido Socialista, quer pelo posicionamento político, quer pela performance com que está nos debates? Acho que não é um novo secretário-geral, ele já é secretário-geral há um ano. Não, está bem, um novo secretário-geral. Não é novo, mas acho que vale a pena, quando se olha para os debates, de facto, distinguir as duas coisas. Um é o aspecto performativo. Como é que eles se comportam, como é que eles aparecem ao público, como é que eles estão a funcionar. E depois a outra é o discurso e a linha política. E desse ponto de vista, começando pela parte performativa, acho que é evidente para toda a gente que o Pedro Nuno Santos tem estado bastante bem. Tem estado bem do ponto de vista da clareza, tem estado bem do ponto de vista da atitude, tem estado bem até no respeito pelos adversários. E portanto, tem saído... Não sei se era porque as pessoas tinham expectativas muito em baixo ou se é porque, por outro motivo qualquer. Claramente, em todos os debates por que ele passa, tem sido referido como aquele que está melhor e, no conjunto dos debates também, aquele que se tem mostrado em melhor, digamos assim, condição. E também do ponto de vista de desempenho, gostava também de referir o tema do André Ventura, que era uma figura muito forte em televisão. Muito forte em televisão. Quando apareceu, era até às vezes era o fascínio do horror, não é? A gente estava a ver ali coisas que
praticamente nunca se tinha assistido, a maneira como ele se comportava. Do lado contrário da autoestrada, para sempre o trânsito quando há um acidente. Exatamente. E parece de facto que está com... É um modelo esgotado. Parece que não consegue trazer nada de novo, nada de melhor. E mais do que isso até, é como se os adversários já tivessem aprendido a debater com ele. Nas primeiras vezes em que ele esteve em debates, as pessoas ficavam chocadas, perdidas, ou perdiam a ponderação e entravam em destempero, ou reagiam mal, ficavam chocadas. E ele, neste momento, tem aquela coisa que, como as equipas treinadas pelo Mourinho. Durante uns anos, o Mourinho, de facto, surpreendia os adversários, dominava completamente o jogo. Depois os adversários aprenderam a jogar contra o Mourinho e perdeu eficácia. E dá a ideia que o André Ventura está um pouco assim. Tem um modelo que está esgotado e já não consegue inovar, já não consegue Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, mas não podes dizer mal do outro, senão ficas sem lugares. Não pode de facto fazer. O Pedro Nuno Santos volta a isto, está de facto muito bem. Eu vi um artigo muito engraçado. A prova de que ele está a funcionar bem é que eu vi um artigo muito engraçado, assinado pela Maria João Avilés, a confessar-se fascinada pelo Pedro Nuno Santos, mas depois a advertir os leitores. Atenção que ele não é isto. Não se deixem enganar, porque ele é um perigoso radical que funciona mal e que se for para o governo vai mostrar tudo o que tem de mão. De facto, deste aspecto performativo, eu acho que as duas coisas que queria salientar era esta. Do ponto de vista das linhas políticas também, há, evidentemente... Há ou não uma montenegrização da política portuguesa, como diz o líder da AD? Não, aquilo que há é que tipicamente quem está no governo, obviamente, tem um lugar de centralidade no sistema político. E mais, quem está no governo, tipicamente, tem que adotar políticas e discurso que são moderados por definição. Porque trata-se de gerir a realidade, trata-se de perceber qual é o alcance que podem ter as suas medidas, trata-se de não tomar decisões que comprometam o futuro ou que possam ter impacto para lá. Portanto, é normal que as propostas, que o desempenho do governo seja muito central. Já tenho dito muitas vezes, este governo não se distinguiu essencialmente dos governos de António Costa e aquilo que tem estado a fazer bem é prosseguir a execução de programas e projetos que já vinham de trás. Portanto, isso não me parece que seja o mais impressivo. O mais impressivo é, sim, a capacidade que o Pedro Nuno Santos teve de colocar toda a gente a dizer que o Partido Socialista está a disputar o eleitorado ao centro, ou seja, tem sido tão eficaz nisto que toda a gente comenta a mesma coisa. Portanto, desse ponto de vista, a performance adequa-se também à linha política que ele quer estar a afirmar. E também uma outra coisa muito interessante, que é, ele está, desde o primeiro momento, desde o primeiro debate, a fazer um apelo ao voto útil. E isso é, para mim, interessante, porque eu já tenho dito aqui que o caminho de crescimento, o Partido Socialista bate-se para ficar à frente, ou seja, o caminho é ser o partido mais votado para reclamar o direito à indigitação por parte do Presidente da República e depois para exigir à AD aquilo que ele disse que daria à AD. Se houver uma maioria à direita, mas não o caminho sei se será que ele, impossível, difícil será de certeza. O caminho que ele tem e é legítimo tem que ter mais votos, tem que dizer ao Presidente da República que tem que me indigitar e tem que dizer à AD tens que me deixar governar. Pronto, é isto que ele está a fazer e, portanto, está desde o primeiro momento a fazer um apelo ao voto útil, porque ele sabe que aqueles 200 mil eleitores que votaram no LIVRE são aqueles que ele pode ir buscar, que o esvaziamento natural, que a demografia, a radicalização do discurso condenam o Bloco de Esquerda e o PCP, deixa ali uma série de órfãos que podem engrossar os votos no Partido Socialista para mudar a governação. Portanto, ele tem estado a fazer desde o primeiro momento o discurso de voto útil, que eu acho que é uma coisa que não é normal fazer-se esse discurso tão cedo na campanha eleitoral, ou ainda antes de começar a campanha, mas ele está a fazê-lo. A outra coisa interessante é perceber que a AD e ele estão a fazer um discurso que lhes facilite um entendimento pós-eleitoral e a isolar o Chega. Podem crescer os dois à custa disso, não é? É que eu ia deixar para o fim o Luís Montenegro. Mas então só vou dizer mais uma coisa. Diz. Aquele que me desaponta sempre mais nestes debates tem sido o Rui Rocha. Porque nós estamos a ter parece a hipótese... que é o que tem a tarefa mais fácil e depois
Mas, porque quer dizer, é muito é muito complicado do ponto político. Não é isso. Quer dizer, nós estamos a ver que eles estão a trabalhar para que a iniciativa liberal vá para o governo e é muito confrangedor também ver que um partido que já teve o Carlos Guimarães Pinto ou o João Coutinho de Figueiredo agora apresenta aquilo que não sai do registro da banalidade e, portanto, faz-me alguma impressão. Eu deixei para o fim o Luís Montenegro e pelo Rui Rocha por duas razões. A primeira é porque me dá muito a sensação de que, em termos políticos, digamos, na parte técnica, não há surpresa nenhuma nem em Rui Rocha, nem em Luís Montenegro. Luís Montenegro faz, e bem, o discurso de que governou bem, governou para as corporações e tudo mais, e portanto estava tudo fantástico, mas agora deitaram abaixo o governo. Por acaso também é uma coisa que é estranha na estratégia do PSD/AD, como diz o Dr. Miguel Relvas, quer dizer, aquilo não é AD nenhuma, aquilo é o PSD... Com os verdes, a CDU. A dar umas esmolas. Partido Comunista Verde. A dar umas esmolas. Bom, mas eu vejo sistematicamente o Nuno Melo a dizer que quem deitou abaixo o governo foi a oposição, porque não queriam nada, e Luís Montenegro tem estado relativamente calado em relação a isto. Não percebo bem esta estratégia, porque não coincide. Mas apesar de Montenegro estar sólido na parte técnica, ele mostra muita fragilidade e mostrou, só ainda teve 2 debates, não é? Mostrou muito com Paulo Raimundo. O assunto Spinum Viva e todas as confusões. Agora tem um jeitinho do Ministério Público que se vão acumulando. A colocar não se compara, sim, mas não se compara uma coisa com outra. Está bem. Mas permite-lhe dizer debates, isso que acontece a todos. Permite sobretudo dizer que o Ministério Público insiste em entrar no jogo político português de uma maneira clara e evidente, mas pronto, isso já todos sabemos essa história. Portanto, ele fica muito incomodado com isso, tem muitas dificuldades em responder e, aliás, é por aí que eu percebo que ele resolveu sacrificar alguma do desempenho que poderia ter o PSD/AD nestas eleições, nestes debates, pondo Nuno Melo, porque de facto fica incomodado com aquelas perguntas. Perguntas e comentários que Rui Rocha não faz, ou faz de uma maneira muito, muito vaga. Eu tenho muitas dúvidas da estratégia de Rui Rocha. Muitas dúvidas mesmo. Porque se por um lado Rui Rocha dá a ideia aos seus eleitores, dá a ideia ao espaço de centro-direita que votar no PSD ou na Iniciativa Liberal é a mesma coisa. É esta a imagem que ele está a fazer passar. Por outro lado, há aqui um problema que ele tem, não é? Porque de certeza absoluta que Luís Montenegro, na última semana, vai apelar ao voto útil, o que é absolutamente normal. Vai fazê-lo. E quando o fizer, porque vai ter de o fazer, porque como diz o Cisa... A Iniciativa Liberal já não vai a tempo. Já não ia a tempo. Como diz o Cisa, muito bem, que isso é evidente. Mas há muito nós para estamos crescer à custa do Chega, não é? Não, está bem, mas não é o mesmo... Quer dizer, apesar de haver porosidades, o tipo de discurso para captar um eleitor do Iniciativa Liberal não é a mesma coisa de um tipo de discurso para captar um eleitor do Chega. Não é. Eu devo dizer, ouvi o próprio Montenegro dizer isso ao Rui Rocha e acho que há um eleitorado para quem isto serve e que tanto pode votar no LIVRE como no Chega como no PSD. Mas... é a melhor maneira de evitar o Partido Socialista, os socialistas não poder. Claro, mas lá está. Mas... isso é uma coisa que une toda a direita. Paulo, não é? Mas lá está. Por isso é que é muito arriscado o discurso da Iniciativa Liberal. Porque a Iniciativa Liberal, ao fazer este discurso e dizer, pronto, isto já está a ir, está-se a expor completamente. Porque já percebemos que vai haver uma coligação. Mas o que conta, como disse o Cisa, todos dissemos, é quem é que chega em primeiro. Apesar de eu achar que o PS... Desculpa insistir, mas se houver uma maioria à direita, o PS não governará. Não é isso, mas não foi isso que eu disse. O que interessa a Pedro Nuno Santos é chegar em primeiro. Porque se chegar em primeiro e depois, o que eu também acredito como tu, que não vai conseguir formar governo, porque o PSD não vai viabilizar, não é só os outros, é o PSD, porque o PSD tem um problema nesse aspecto. Nós não nos podemos esquecer das promessas. O Luís Montenegro disse claramente,
se não ganhar as eleições, não serei primeiro-ministro. Já o disse várias vezes. Já foi absolutamente claro. O que quer dizer que, se ele cai, vem outro líder e o outro líder fará outra coisa qualquer. Eu nem sequer... Pode não ir a tempo. Pode não ir a tempo. certeza para Montenegro, mas repara, cai. Olha, espero é que não aconteça. Nessa parte. Espero não, entre aspas. Pode acontecer uma coisa interessante. É que a tese Rui Tavares prevaleça. Se vocês se recordam, ninguém se recorda. Sim, a maioria à esquerda era maior que a maioria à direita, excluindo Chega, que Exatamente. não devia contar para a equação. Exatamente. Mas quer dizer, mas o Paulo Baldaia coloca o tema, que é o tema que eu tenho vindo a discutir como uma aliança contra a natura, que seria uma aliança entre o PSD, que é um partido que faz parte do Partido Popular Europeu, e o Chega, que faz parte dos Patriotas, o partido do Viktor Orbán, que estão contra o projeto europeu. Quer dizer, era como se estivesse no governo, na Alemanha, o Sebastian Merz com um infiltrado do Trump e da... Na Alemanha não aconteceu, mas noutros países vai acontecendo. O que eu estou a dizer é uma aliança contra a natura. E nesse aspecto, quer dizer, eu não tenho de fazer mais do que dizer, o líder do Partido Social Democrata vai a eleições dizendo, mais uma vez, e de forma muito clara, Chega não, Chega nunca, é instável, não é de confiança, etc. Portanto, eu acho e tem um capital que se porventura, se porventura, não havendo a AD não ficar em primeiro e o Partido Social Democrata quiser aparecer perante o Presidente da República, perante os portugueses a dizer, temos aqui uma maioria com o Chega, eu acho que, tendo em conta tudo aquilo que o Presidente da República tem dito sobre a indigitação do governo, etc., vai ser muito difícil. É mais complexo do que isso, porque poderia a substituição do líder, implicaria a substituição de eleições antecipadas para... Sim, que não pode acontecer em qualquer caso. É exato, mas quer dizer, mas o que eu estou a dizer é essa hipótese está em cima da mesa, mas volto a dizer, aquilo que Pedro Nuno Santos tem dito e que é o caminho do Partido Socialista é ficar em primeiro lugar, reclamar ao Presidente da República a indigitação para formar governo e depois reclamar da AD exatamente aquilo que deu no primeiro momento. Se a AD rejeitar o programa de governo apresentando uma moção ou votando uma moção apresentada pelo Chega, depois vai saber, mas olha, nessa altura se calhar fica em gestão um governo liderado pelo Pedro Nuno Santos, que é o que sucede se o programa de governo for rejeitado e não for possível formar um novo governo. E não é só isso. E convocar eleições antecipadas. E não se pode convocar eleições antecipadas, terá que ser o novo Presidente da República a fazê-lo. Ou, quer dizer, terá que ser, ou então íamos para um governo, aquilo que já não existe, mas que se chama Governo de Iniciativa Presidencial. Vamos ver, não estamos aqui a especular sobre o futuro, estamos a falar sobre os debates, estamos a falar aquilo que me pareceu foi a performance dos líderes e aquilo que têm estado a reclamar. Claramente, é muito claro, digamos assim, o caminho para o poder que Montenegro e Pedro Nuno Santos apresentam. Pedro Nuno Santos é ficar à frente e reclamar a indigitação, Montenegro é dizer, eu é que consigo dar estabilidade e, by the way, tenho aqui estes amigos que me podem fazer as mãos, porque eu com o Chega não me vou entender. Isto é o que os líderes estão a dizer. Claro. Logo veremos depois como é que isto é executado. Mas isto é o que os líderes estão a dizer nos debates. Deixa-me olhar para um pormenor que me parece um por maior, que é, olhando para as promessas eleitorais com implicação orçamental, finalmente as perguntas sobre a imprevisibilidade internacional, a perspectiva de que pode vir aí uma recessão e até uma alta de inflação também muito complicada. Essas perguntas passaram a ser feitas. Precisa ver satisfeito com as respostas que os partidos estão a dar. Quando digo partidos, estou a pensar no PSD e no PS. Sim, de alguma maneira sim. Eu já tenho dito que quando acontecerem as coisas, os programas não interessam nada. Quer dizer, vai ser preciso tomar decisões que vão ser decisões em função das circunstâncias que naquela altura prevalecerem, e aquilo que queremos é que um governo que enfrenta uma conjuntura adversa ou que tenha a tomar decisões que ponham em causa a execução do seu programa, de alguma maneira continuem a ter uma bússola de valores
com as quais tomam essas decisões e que sejam capazes de os explicar bem aos portugueses. Perante uma circunstância que seja bastante complicada, é aí que se justifica que haja um Bloco Central. Queres-me for a dizer isso outra vez? Pronto, eu já disse. O homem já disse. Eu já disse isto todos. Aliás, eu devo dizer que esta semana a hipótese de um colapso do sistema financeiro está um bocadinho mais afastada, mas com este presidente americano, já lá vamos. com este presidente americano nunca é de excluir nenhuma hipótese. Mas já o disse uma vez. Só que, olha, já agora deixa-me só dizer uma coisa sobre debates. Na SIC Notícias vi 2 debates muito interessantes entre cabeças de lista. O António Mendonça Mendes e a Teresa Moraes de cabeças de lista, e a Mariana Vieira da Silva e o Joaquim Miranda Sarmento, e foram os melhores debates que eu vi, com muita seriedade, com muito respeito, com respeito também pelo espectador, pela maneira como os interlocutores falavam, e portanto acho que também gostei de ver isso. Sabes que Pedro há uma frase, um raciocínio que se instalou na vida pública portuguesa, no espaço de que, obrigatoriamente, se PS e PSD tiverem uma solução de Bloco Central, solução essa que eu olho e não rejeito de forma nenhuma, mas criou-se a sensação de que, se houver um governo de Bloco Central, abre-se completamente aos extremos e os extremos crescem. Eu gostava de saber, francamente, onde é que isso se passou em termos históricos. Não é verdade. Não é verdade. Lamento, mas não é verdade. Nunca o crescimento da AfD foi por razões completamente diferentes. Vou dizer é que houve um governo de Bloco Central e houve um crescimento... Paulo, sabes quantas blocos centrais já houve na Alemanha? E não foi por isso que o CDU e o SPD se tornaram partidos microscópicos. Mais a ver com a imigração. Quer dizer, eu não estou a dizer, note-se, para não ser mal interpretado, que eu rejeito completamente a ideia de que um acordo entre o PS e o PSD para a governação não faça crescer os extremos. Mas só que não há nenhuma prova disso, não há nenhuma prova empírica disso. E o que eu também sei... Se governarem bem, com certeza que não vai. E o que eu também sei... Isso não vai acontecer. Mas eu tenho uma prova empírica. É que foi um governo do Bloco Central que foi extraordinariamente importante para Portugal. Mas foi absolutamente vital naquela altura. Sim, e a seguir deu uma maioria absoluta. Primeiro criou um não interessa. Na altura o país precisou daquilo. Claro, certo. A questão é essa. A questão, quando mas eu não estou, eu sei que sim, não tenho nada contra que estás a fazer advogado do diabo. Central. Claro, eu não te estou a criticar. A questão é, quer dizer, o empirismo, se é para alguma coisa chamada na política, diz-nos exatamente o contrário. E o que nós também podemos dizer é o seguinte: eu não me lembro de uma circunstância, ou espero enganar, mas daqui a 2 ou 3 meses nós vamos ter um problema seríssimo, não só de governação, como de conjuntura internacional. E eu depois quero ver. Só que, claro, tu poder-me-ás dizer, e eu aceito, é que com os atuais, com Luís Montenegro, é impossível. Não é por ser Luís Montenegro, é pelas circunstâncias de Luís Montenegro. Tu não vais fazer um acordo de governação com alguém a que tens dúvidas quanto à sua seriedade. É impossível, quer dizer, não é fazer nenhuma consideração por Montenegro. É que politicamente isso é inviável. Não dá. A Iniciativa Liberal acusa o Primeiro-Ministro de não ter sido transparente e está disponível para fazer uma coligação. Paulo, mas cada um lida com os valores políticos e morais e éticos que quer, não é? Esta matéria com uma sugestão para que os ouvintes do Bloco Central ouçam um outro podcast que está a ser feito no Expresso e que é para este período eleitoral, do qual participou também Cisa Vieira, num debate com Castro Almeida, que fala sobre porque falha o Estado, tenta responder a essa pergunta. No primeiro episódio foi Pedro Adão e Silva e Poiás Maduro, onde se fala exatamente da reforma do Estado. Dei esta volta para poder chegar aqui, é outro dos temas que nunca aparece em campanha. Já tivemos ministros para a reforma administrativa, para a reforma do Estado, há sempre programas muito interessantes sobre coisas
extraordinárias que se vão fazer e pouca gente fala das condições para o executar. E eu acho que o foco na execução é uma coisa que as pessoas têm que estar muito mais atentas e que devem ser também muito mais exigentes com os partidos. Por isso é que esse podcast me pareceu interessante. Eu desde as reformas estruturais do tempo da Troika que ganhei, eu até que tinha muito esse jargão, deixei de ter fé, mas não era só por causa disso, não é só ter fé. As reformas estruturais, as reformas... Não estou a falar de reformas estruturais. Não sei que sim. Eu estou a dizer... Não, mas quem falou foi o Paulo. Não, mas não é... Eu estou a falar de uma reforma muito específica. É reformar o Estado. Tem a ver com Paulo, definir, não apenas definir o dinheiro que se utiliza, para que é que se utiliza, para que é que serve o Estado, Tu não disseste, mas a seguir distrairias dizer uma reforma estrutural. Não ia. Eu sou uma pessoa que acredito muito menos acredito mais no gradualismo do que propriamente nas rupturas. E se eu bem entendi, e eu já ouço o Pedro, o Cisa Vieira, e ouço outras pessoas, se bem entendi, há mudanças, pequenas mudanças, que significam muito mais do que fazer um grande plano de reforma do Estado e depois ficar. Pois, já vimos vários. Vamos mudar de tema, mas antes de entrarmos na guerra das tarifas, queria pedir a vossa avaliação ao que está a acontecer com as universidades norte-americanas e o que aqui se nos diz sobre o que a Embaixada Americana em Lisboa tentou fazer com algumas faculdades portuguesas, não é? Pedro Marcos Lopes, o que é que está aqui a passar, tanto na América como aqui, não é? O que se está a passar nos Estados Unidos, eu já lá vou a Portugal, é muito rápido, o que está a passar nos Estados Unidos, nas universidades americanas, é parecido com o que está a acontecer com outras instituições. Nas universidades é mais visível, porque eles têm mais capacidade de falar. Mas e também J.D. Vance dizia que era, ainda é mais, inimigo, não é? E ainda é mais importante, o J.D. Vance já acho, não é só o J.D. Vance, há muitos, o inimigo é o inimigo interno, já nem é só a Europa, já não é só, desde o princípio é o inimigo interno. As universidades são sítios onde se cria inteligência, onde se cria conhecimento, onde se investiga tudo o que esta gente que está no poder nos Estados Unidos não quer. Conhecimento, inteligência, investigação, é tudo o que eles não querem. Eu tenho um querido primo que foi há 15 dias a um congresso a Miami a Dallas, peço desculpa, sobre investigação. Ele é um investigador, investigação científica, e ele diz-me que nunca viu tanto pânico na vida dele. Porque os cortes na investigação estão a ser tão brutais que vai haver uma regressão de só em Harvard dezenas são milhares de milhões de dólares. A universidade está-se a atacar o pensamento diretamente, está-se a tocar a autonomia, que é uma coisa sagrada das universidades. Colômbia em Nova Iorque já se deu. Pois, Colômbia não, mas Harvard, graças a Deus, continua. Mas eu acho que, enfim, vai ser por... Agora, quanto a Portugal, eu fiquei abismado. Não, pelas respostas, porque as respostas dos reitores portugueses foram excelentes, só tenho que elogiar, sobretudo... Nem sequer ninguém respondeu à Embaixada, não é? Sim, nem responderam à Embaixada e disseram claramente, quer dizer, vocês podem nos tirar o dinheiro, têm toda a legitimidade. Um pouquinho também. Sim, mas podem... Se depende, não sabemos o que é que aconteceria se dependesse daqueles valores. Nós avaliamos atos, não avaliamos possibilidades. Eles estiveram todos muito bem, o salvo erro, o reitor do técnico esteve extraordinariamente bem. O que está em causa não é tirarem o dinheiro, o que está em causa é que há um princípio sagrado que é a autonomia das universidades. Quer dizer, podem nos dar o dinheiro, mas o que nós ensinamos e o que nós investigamos é só nós do respeito. Eu fiquei estupefacto. Com duas coisas. Primeira, a falta de reação mínima do nosso governo. Entretanto, já reagiu e com força o Ministro dos Negócios Estrangeiros quando já até que enfim, porque eu fiquei à espera dessa. Porque não disse nada e durante muito tempo parece que esteve à espera que as pessoas gritassem. Depois, fiquei também bastante surpreendido porque eu só vi um líder de um partido da oposição verberrar contra isto. Foi o Rui Tavares não é no Congresso, na reunião de uma reunião magna de resto, um silêncio sepulcral. Aliás, e passado uma semana, eu não sei quando é que o Paulo Rangel disse, salvo erro, foi anteontem. Certo. Isto já foi quarta-feira. Ninguém mais disse nada. Rigorosamente nada. E não haver um chamamento, na minha opinião, um chamamento do embaixador para dizer o que é isto, achei muito mal. Pedro Cisa Vieira.
Quer dizer, nos Estados Unidos o que eles estão a fazer, mais uma vez, é aquilo que prometeram, e volto a dizer, isto é mesmo para as pessoas se convencerem que tudo aquilo que eles anunciaram vão fazer. E é uma coisa muito clara. Daí faz o pânico de que estava a falar o Pedro Marcos. Faz parte imaginar que eles vão fazer tudo faz parte do, digamos assim, da metodologia Orban, como fez parte da metodologia, por exemplo, dos nazis na Alemanha, que é expulsarem professores porque são judeus ou porque pensavam eram esquerdistas, sociais-democratas, etc. É com o chapéu do antissemitismo. Não, é tudo a mesma coisa. É basicamente dizer assim, nós entendemos que há uma maneira correta de pensar. Nós entendemos que há pessoas que são certas e pessoas que não têm direito a existir. E, portanto, as universidades, quaisquer instituições, onde se pense de maneira diferente, onde haja pessoas que pensam de maneira diferente, onde são objeto de corte absoluto e de repressão. É isso que eles estão a fazer e, portanto, quando as pessoas dizem qual é a natureza do Trump e desta administração, têm que olhar para estas coisas, têm que ver quais são os precedentes históricos, onde é que noutros sítios se fez exatamente isto, que é olhar e dizer quem é que devem ser os professores, quais são os professores que são indesejáveis, quais são os alunos que não têm direito a estar na universidade, quais são os programas de investigação e onde é que a ciência deve trabalhar. E isto tem precedentes históricos. E depois, também volta-se sempre àquela coisa. A pessoa que mais de perto trabalhou com o presidente Trump durante o seu primeiro mandato, o seu chefe de gabinete, John Kelly, disse: este homem é fascista, vai ser um perigo para o mundo e para os Estados Unidos. Pronto, isto é só mais uma demonstração e não é preciso dizer mais nada. Deixa-me só dar uma nota, porque a semana passada tinha dito que estaria muito atento à decisão da Casa Branca sobre a sentença, sobre aquilo que o tribunal lhe dizia sobre os jornalistas da Associated Press. Vocês querem saber o que é que aconteceu? Pois eu esclareço. Os jornalistas da Associated Press ainda não podem entrar na Casa mas o Tribunal Branca, decidiu a favor. Apesar do Tribunal lhes ter feito, Pedro sabe isso melhor, uma injunction, uma figura jurídica qualquer. Já disse, a partir do momento, a maior capacidade de... aquilo que é o verdadeiro teste do Estado de Direito e aquilo que determina que os tribunais, as decisões dos tribunais sejam mesmo respeitadas pelos cidadãos e pela administração, é a circunstância de quem não cumpre uma decisão do tribunal está a praticar um crime de desobediência qualificada. Ora, o Supremo Tribunal americano disse que o presidente americano não pode responder por crimes praticados no exercício de funções que correspondam ao essencial dos seus poderes. E isso foi definido de uma maneira muito vaga. Portanto, o presidente americano, se quiser, não cumpre as decisões dos tribunais. Manda os seus subordinados dizer: vocês não vão cumprir isto. Portanto, de facto, acabou o Estado de Direito. Isto, volto a dizer, o homem que melhor conhece o Trump porque trabalhou com ele todos os dias, diz que ele é fascista. A Associated Press ainda não entrou. As bolsas estão numa montanha russa, grande volatilidade, a criar dificuldades quer a pequenos investidores, quer aos pensionistas norte-americanos. No entretanto, Trump suspendeu... E a grandes investidores também. E a grandes investidores, claro. Aliás, as pensões dos norte-americanos estão os grandes fundos, investidores gerem as poupanças pensões, de muitos pequenos investidores. Milhões de investidores norte-americanos. Trump suspendeu as tarifas... E estrangeiros. E estrangeiros também. Claro. Também investem mas não estava a perceber. É só para te chatear, Paulo. Ele está a chatear. Não. É só para dizer que, de facto... O efeito é muito maior. O efeito é muito amplo. Maior, claro. E as bolsas de todo o mundo ressentem-se, mas também há estrangeiros em fundos norte-americanos que jogam nas bolsas norte-americanas. Jogam não, investem. Investem, sim, isso, enganei-me. Porque um fundo de pensões não joga, aplica poupanças a muito longo prazo. Claro, aliás, foi por isso que na Bolsa, quando foi o crash, a última crise financeira, eles foram todos para a miséria, grande parte, porque se calhar eles não investiram, jogaram mesmo. Sim. Mas nos pequenos investidores isso acontece. Nós vemos, aconteceu agora depois da pandemia, aumentou muito o número de Paulo diz, tu disseste de propósito, a ironia passa mal, não é? Foi de propósito, acho que se percebe. Claro que foi, para meter com ele. Ele está-se a meter comigo e eu resolvi meter com ele.
Trump suspendeu as tarifas para a generalidade dos países para se concentrar na China. Xi Jinping não tremeu nem um bocadinho. Surpresa com a capacidade de resistência de Pequim e o que é que esperas que venha aí, Pedro Cisa Vieira? Eu espero que venha muito mal ao mundo. Não tenho, desse ponto de vista não tenho dúvida. Quem é que está melhor preparado para resistir a esta destruição que está provavelmente a China? A China tem uma capacidade de causar dano aos Estados Unidos que eu acho que só a profunda ignorância do Trump e quem o aconselha é que podia ignorar. A China detém uma parte muito significativa de ativos nos Estados Unidos. Não só ações, mas designadamente obrigações do Tesouro Americano. Quer dizer, se eles quiserem começar a vender, começa a já começaram. Já começou a dívida americana, já começou a ter juros mais altos. O presidente Trump preocupa-se muito com as exportações chinesas para os Estados Unidos, mas esquece que há muitas empresas americanas que, apesar de não exportarem para a China, têm negócios na China. Ou seja, em vez de exportarem a partir dos Estados Unidos, pelas grandes empresas tecnológicas, têm muita atividade lá. Muita atividade que vendem para o mercado chinês ou muita atividade de produção lá que depois reexportam para os Estados Unidos. Ou seja, uma grande parte das exportações chinesas para os Estados Unidos que se repercutem no déficit comercial são negócio de empresas americanas. E essas também estão a levar um grande dano. E a China tem outras maneiras, começa a dizer, olha, não vou fazer a exportação das matérias-primas que eu controlo, que são muito importantes para a economia tecnológica dos dias de hoje e que os Estados Unidos já estão a começar a ser privados. Portanto, a capacidade da China causar dano aos Estados Unidos é muito grande. E isto teve-se a preparar para isto. E, portanto, acho que eu acho muita graça. O Trump teve que recuar, porque o dano era muito grande. Já começa a dizer que a China quer negociar com ele, só que a China não mexe nem um bocadinho. A China não mexe. Mas quer dizer, isto é o que é muito engraçado. Aqueles que louvam o gênio do Trump têm estado a dizer isto é uma estratégia negocial muito grande, porque ele avança com exigências maximalistas e coloca a máxima pressão para depois obter concessões. Na verdade, o que ele está a acontecer é ele claramente navega à vista. A administração não sabe o que é que está a fazer. Foi penoso ver o secretário do Comércio no Congresso a explicar as tarifas aplicadas no mesmo momento em que o Trump estava a anunciar num tweet que afinal ia fazer uma pausa nas tarifas. Portanto, aquilo é o caos completo. Quem espera dali algum tipo de capacidade estratégica, negocial, etc., não se vai desiludir, porque, enfim, não é à procura de racionalidade que estão, mas é muito perigoso para o mundo e para a economia mundial. Eu trago boas notícias. Ora, diz lá, Pedro Marcos Lopes. Tenho uma boa notícia e depois vou às péssimas. A boa notícia é ver... Mas era ao contrário. Mas porque as outras, as piores, são mais graves do que a boa. Ando muito entusiasmado com um velho de 83 anos que se meteu à estrada e que faz comícios todos os dias. Não é em festivais. Também. Faz comícios todos os dias pelos Estados Unidos. Encheu... A pregar... O Coachella, foi só no Coachella... enche comícios todas as noites, com mais 30, 35, 36 mil pessoas. E é um velho, peço desculpa pai, mas é um homem de 83 anos. O velho não é... Que faz comícios todos os dias a espalhar a palavra da liberdade e da democracia e a denunciar aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos. Para um homem já de uma certa idade como eu, que se habituou a ver nos Estados Unidos muitos defeitos, mas um balanço muito bom de onde vieram as liberdades, onde nasceu grande parte do que hoje é bom na nossa vida, é pelo menos um bálsamo pensar que Bernie Sanders, e já agora Alexandre Ocasio-Cortez, mas Bernie Sanders permite-me pôr o acento no Bernie Sanders, porque Bernie Sanders está a fazer aquilo por amor mesmo à democracia, porque tem 83 anos, já não se vai candidatar a eleição nenhuma. Ocasio-Cortez, enfim,
pode ter outras segundas intenções. E eu acho que este é um dado ver, infelizmente, aquele Partido Democrático que está tão em baixo, o Partido Democrata está tão em baixo, mas pelo menos uma figura como esta a lutar é bom. Quanto à China e aos Estados Unidos, é inevitável, enfim, peço desculpa se não acontecer, mas é o que me parece neste momento, que a China vai ganhar esta guerra. Basicamente... Não é inevitável, mas é não, sim, mas possível. É muito Trump, plausível. Trump, deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque hoje, no dia em que gravamos no Expresso, há uma entrevista a um dos autores do livro Por Quem os Impérios, que diz que a China vai forçar os Estados Unidos a negociar, portanto a China vai ganhar, como tu dizes, mas diz que Trump saberá transformar isso numa arte negocial, vai dizer que foi ele que arranjou a maneira. Mas sabes que pouco importa, quer dizer, depois a tese desse livro é uma tese muito, quer dizer, que vai muito para além. Duas teses que se juntam. Não, que vai muito para além. Ele acha que estamos no fim de uma era. Os autores desse livro acham que estamos no fim de uma era e que isto que aconteceu ao Império Americano já aconteceu aos outros impérios e, portanto, é uma coisa ainda mais sofisticada. Não. A China, acho que é quase inevitável ganhar primeiro por uma razão prática. As importações que os Estados Unidos fazem da China, ou seja, o que vão comprar à China, são coisas muito difíceis de ir buscar a outros lados. Os componentes eletrónicos, a tecnologia mais fina, mais importante, não substitui a China por outro fornecedor qualquer num breve espaço de tempo. Portanto, e a China, por outro lado, pode-se fornecer... E importa muito os alimentos, embora já esteja a arranjar mercados alternativos. Importa 15%. Importa 15%. Importa, sobretudo, bens alimentares e bens sem transformação. Coisa que pode ir buscar com alguma facilidade a outros mercados. Por exemplo, o mercado da soja, a China é o maior importador de soja no mundo. Onde é que está a substituir? Está a substituir pela soja brasileira. Portanto, este é o primeiro, quer dizer, a capacidade de substituir é muito mais fácil para a China do que para os Estados Unidos. A questão é que os chineses são altamente produtivos e, portanto, têm uma indústria que tem que exportar, porque senão não tem consumo interno para isso. São 15% das exportações chinesas vão para os Estados Unidos. 15%. Sim. Mas esta transformação, esta diferença é muito importante. A segunda tem a ver sobre o primeiro ponto que eu fiz, ou a primeira introdução, sobre o Bernie Sanders até. É que na China não há opinião pública. Eu sei que a pandemia mostrou... Paulo, não, claro que é uma ditadura, Paulo, é que até se chama eufemisticamente autocracia, é uma ditadura, mas as pessoas mexem-se. Paulo, não há comparação claro que não nenhuma, nem próxima. E se eu sei, eu acho que sabemos todos, que o plano de Trump, eu pelo menos tenho a certeza disso, é fazer com que os Estados Unidos se transformem numa autocracia, isso ainda vai levar tempo. Porque vai haver uma resistência. Vamos ver como é que são as eleições do midterm, vamos ver como é que lá chegamos. O que eu sei, por exemplo, é que a popularidade de Trump não desceu assim tanto como se pensava. Por exemplo, não é? Mas isso é outro ponto. Portanto, vai ser muito mais difícil. Quando a China pode forçar e não vai haver... Não há um Sanders na China. Nem vai uma Ocasio-Cortez, nem vão existir movimentos desse lado. Não, e tem uma outra vantagem, que é o poder que fazem sempre isso, poder acusar o inimigo externo de ser o responsável. Sim, mas isso fazem os dois, podem fazer os dois. Diz Pedro Cisa Vieira, para fecharmos, já não vamos à Ucrânia neste episódio, havemos de ir na próxima semana. Não, só queria dizer o seguinte, o que o Donald Trump está a fazer é converter o poder económico americano numa arma para a persecução de interesses no resto do mundo. E, ao fazê-lo, ele está mesmo a destruir as bases do poderio americano. Sim. É muito engraçado perceber quais são essas bases. Porque é que os Estados Unidos têm esta capacidade de usar a força da sua economia como uma alavanca de pressão sobre o resto do mundo? Porque têm um papel central no sistema financeiro e económico do mundo. E ao transformar, isso implica que o resto do mundo queira trabalhar com os Estados Unidos.
esteja disponível para usar o dólar como a moeda de referência em todas as transações internacionais. O dólar é usado, eu não sei, mas praticamente em metade das transações internacionais de mercadorias, de matérias-primas, etc., são denominadas em dólar. Os investidores de todo o mundo estão disponíveis para aplicar as suas poupanças no mercado americano, a comprar obrigações de tesouro americano, etc., etc., porque confiam na economia americana, confiam que ali funciona o Estado de Direito, que o governo não interfere na atividade das empresas e, portanto, quando se faz uma aplicação, aquilo é respeitado. Todas estas coisas deram e tem ainda outra coisa, um grande dinamismo, uma economia de mercado muito pujante, que atrai gente de todo o mundo, onde se vão os investigadores melhores para trabalhar nas melhores universidades, desenvolverem investigação fundamental, investigação aplicada, etc, etc. Até agora tem sido. Estas eram as bases do poderio americano. Ora, quando ele está a atacar as universidades, quando está a atacar o Estado de Direito, quando está a usar a centralidade dos Estados Unidos para fazer pressão sobre os outros, está a destruir aquilo que eram as bases do poder, que fez da economia americana uma economia próspera, e está até a encorajar o resto do mundo a encontrar alternativas. Não vai demorar muito que estejamos a ver o euro digital a avançar mesmo, não vai demorar muito a vermos os países a tentarem substituir os fluxos comerciais com os Estados Unidos em fluxos comerciais do outro lado. A Europa para já está com medo que a China invada a Europa com produtos chineses. Com certeza, mas o que eu estou a dizer é, mesmo que não haja o tal colapso do sistémico que ainda não está afastado, a economia mundial vai-se mudar muito e vai colocar os Estados Unidos numa posição secundária. A Presidente Ursula von der Leyen disse o seguinte: nós estamos aqui disponíveis para negociar porque esta guerra tarifária é má para os Estados Unidos e é má para a Europa, mas nós temos que perceber que já não podemos confiar da mesma maneira nos Estados Unidos. A mesma coisa disse o chanceler alemão, a mesma coisa disse agora o primeiro-ministro francês, a mesma coisa disse o primeiro-ministro canadiano Mark Carney, a mesma coisa estão a dizer todos aqueles que eram os aliados tradicionais dos Estados Unidos e ainda aqueles que, como o Japão, a Coreia do Sul, etc., investiam nos Estados Unidos. Mas isto é muito complicado. Na frente interna, só queria dizer uma outra coisa. O Mário Soares tinha esta definição que dizia assim: eu sou, antes do mais, um antifascista. E dizia que aquilo que faz um antifascista não é ter uma linha política ou ideológica, ou seja lá o que for, é construir coligações de interesses, pessoas, segmentos da sociedade, interesses políticos que se batam contra o fascismo. E, portanto, uma coisa que provavelmente vai ser necessário para derrotar o trumpismo nos Estados Unidos e para recuperar a força das democracias na Europa é voltar a ter a noção de quais são as prioridades. Nós, neste momento, estamos a trabalhar para salvar as instituições inclusivas que nos deram a prosperidade no mundo ocidental e na Europa nas últimas décadas. E isso implica uma grande coligação antifascista, já não é esquerda e direita, é mesmo salvar a democracia contra aqueles que a querem destruir. Estamos a fechar o Bloco Central, não sem antes dar a palavra aos comentadores residentes para fazerem as suas sugestões culturais, o que ver, o que ouvir, o que ler, música, teatro, livros. Pedro Cisa Vieira, o que é que vais sugerir para esta semana? Eu vou sugerir que as pessoas voltem aos clássicos e voltem àquele que é considerado o maior romance americano de sempre, que foi publicado, fez esta semana exatamente 100 anos, O Grande Gatsby. E O Grande Gatsby, surpreendentemente, continua a ser muito atual. Eu acho que quem puder deve tentar ler em inglês, porque a prosa do Scott Fitzgerald é muito musical, é muito sonante, as imagens são muito sugestivas, mas a história que ele conta é uma história que infelizmente é muito atual. É a história de uma sociedade muito desigual, uma sociedade onde os que tentam encontrar caminho dentro dela, que é dominada pelos mais ricos, pelos mais poderosos, ou têm que recorrer a esquemas esquisitos como o próprio Jay Gatsby, ou então são condenados a viver nas margens, na periferia, esquecidos. E mostra como aqueles que mandam, os ricos, não se importam nada com os outros. São capazes de passar por cima de tudo para preservar a sua riqueza.
E, portanto, é um romance muito curto, mas que é tão marcante que 100 anos depois ainda nos continua a impressionar. Para lá do Grande Gatsby, o que é que vamos ouvir enquanto Vamos lemos? ouvir uma música inspirada num romance do último romance do Mário Vargas Llosa. O Mário Vargas Llosa morreu esta semana. Era um romancista absolutamente extraordinário. Não era, como ouvi, enfim, em alguma imprensa internacional, o último grande romancista do latino-americano. Era um romancista extraordinário. Eu estive a contar os livros. Deve estar em terceiro lugar no tipo que eu mais vezes li. Eu li 26 livros, para comparar quem eu li-os, fui contá-los hoje antes de vir para aqui. Do Mário Vargas Llosa só deve ser batido pelo Steven Zweig e pelo Simenon, em minha casa. E o último livro é uma ideia extraordinária. É um protagonista, é um especialista em música crioula do Peru. E ele vai buscar uma ideia que é a ideia de que a música é capaz de unir os povos, é capaz de criar paz. E como isto é sobre música crioula, e a música peruana é muito rica, há muitas músicas cubanas, claro, eu não conheço nada disto, não sabia o que era um aianito. Tu conhecias, Cisa? Não sei o que era um aianito. Já ouvi muita música latino-americana. Sim, mas o aianito eu não conhecia, mas também é falada no romance. E então eu fui investigar. Nós agora temos o Spotify, que é ótimo para ver isto. Eu estive a ouvir umas quantas, até no carro quando vinha para aqui. Música peruana disso? É um tipo de música, é o aianito. E eu encontrei uma que é o Veneno, de um tipo que deve ser fantástico, é o Príncipe Sandino. E se não for o Príncipe Sandino, ouçam outra, para se lembrarem do Varguitas, do grande Varguitas, que me encheu a vida de personagens extraordinários e que tenho muita pena que tenha morrido, mas deixou uma obra notável. Fechamos com música peruana inspirada em Mário Vargas Llosa, quer dizer, num dos romances dele. Quando voltarmos na próxima semana, muitas famílias já se terão reencontrado para celebrar a Páscoa. Os debates terão feito uma pequena pausa e estaremos depois a menos de um mês das eleições. Boa Páscoa! Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.